Segundo a Radio Academy, no período de tempo transcorrido entre 1984 e 2004, houve um artista que de longe monopolizou a maior difusão no rádio britânico. Um artista que durante esses 20 anos não parou de criar hit após hit e que até continuaria fazendo isso depois desses anos. Trata-se de um artista tão prolífico quanto polêmico, um ícone da moda e um símbolo sexual que durante toda a sua carreira lutou contra os meios de comunicação que insistiam em se intrometer em sua intimidade, mais precisamente, debaixo de seus lençóis. Falamos de um compositor que fez inestimáveis colaborações com outros músicos contemporâneos, obtendo prestigiosos prêmios e se consagrando como um dos maiores estandartes do pop. Embora, para fazer jus à verdade, não se privaria de flertar com outros gêneros, demonstrando que nenhuma etiqueta foi feita à sua medida. Neste vídeo, vamos percorrer essa carreira repleta de recordes, bilheterias em chamas, abusos de drogas, uma infinidade de polêmicas e uma constante e às vezes tortuosa busca pela liberdade. Nossos passos de dança nos levarão até o 25 de dezembro de 2016. O dia em que George Michael morreu. O médico da estrela pop contaria tempo depois que 3 semanas antes de encontrar seu final, George Michael havia anunciado com alguma resignação que sabia que sua saúde estava piorando e que a morte, de modo inevitável, rondava por sua luxuosa mansão, esperando o momento oportuno para finalmente se abater sobre ele. O profissional tentou animá-lo e aproveitou para enfatizar ao cantor que ele deveria se esforçar e se dedicar a cuidar de si mesmo. George respondeu com alguma frase engenhosa, sempre recorrendo ao humor para evitar algumas das responsabilidades que nunca quis assumir, a de cuidar de si mesmo. Ele estava cansado de repetir à imprensa que não se arrependia de ter certos vícios. Ele considerava que essa era a sua personalidade e preferia suportar as consequências. Com isso, ele havia encerrado o assunto em mais de uma ocasião. Naqueles últimos dias, seu corpo com 53 anos já não era o do adolescente orgulhoso e provocador. Seu médico, de fato, permitiu-se responder a piada com outra piada. Ele disse que estava cada vez mais parecido com Elvis Presley, e não exatamente por seu talento musical. Estava parecido com o último Elvis, que, recluso, não parava de comer sanduíches cheios de geleia e amendoim. George tinha inchado a tal ponto que isso havia despertado certos alarmes em seu ambiente. O médico, embora percebesse que as coisas não estavam indo bem, não supôs que até o final de dezembro a senhora da foice finalmente alcançaria o esquivo George. Em 1984, esplendoroso e abrindo caminho na indústria musical, George havia composto o inesquecível Last Christmas, onde lamentava ter dado seu coração a quem não o merecia. Justamente no Natal de 2016, mais de 30 anos após o lançamento dessa música, seu coração parou de bater, talvez castigado pelo consumo problemático de várias substâncias. No entanto, as causas da morte são consideradas naturais. Miocardiopatia dilatada com miocardite e fígado gordo foi o veredicto oficial. Seu parceiro, o fotógrafo e cabeleireiro Fadi Fawaz, com quem o cantor tinha um vínculo desde 2009, passou a véspera de Natal dormindo em seu veículo, quando no dia seguinte entrou na casa para tentar conversar com George e talvez fazer as pazes. Ele o encontrou deitado e sem respirar. Passou 1 hora tentando reanimá-lo antes de ligar para o 911. No entanto, George não acordaria mais. As palavras de Fadi, ao ligar para as emergências, seriam contundentes. Ele se foi. Está azul. Michael vinha lutando nos anos anteriores contra uma pneumonia agressiva e havia sobrevivido a um acidente de carro. No momento de sua morte, deixou mais de 80 milhões de cópias vendidas e um séquito de fãs que choravam a perda daquele falsete que durante os anos 80 e 90 causou estragos nas discotecas. Depois daquele dezembro, se aproximariam tempestades relacionadas à sua herança, mas não nos adiantemos. Comecemos pelo início de sua história. Michael nasceu em 25 de junho de 1963 e passou sua infância no norte de Londres, lugar para onde seu pai, um greco-cipriota, havia emigrado em 1950.
Enquanto seu pai se dedicava a montar um restaurante que acabaria consumindo todo o seu tempo, e enquanto sua mãe se virava para entrar no mundo do espetáculo com seus estudos de bailarina, George começou a vagar pelas ruas desde muito cedo. Lá, em becos e esquinas, ele se deparou com novas correntes musicais que aos poucos chegavam ao país. Rapidamente em sua cabeça começaram a conviver antigas canções de soul americano e novas composições que apostavam na vanguarda. Sem perder tempo, com apenas 13 anos, George decidiu mergulhar nesse universo fértil e compôs sua primeira canção. Ele queria que sua voz se tornasse famosa como a daqueles artistas que ele ouvia fascinado. Seu pai negava com a cabeça quando o ouvia cantar pela casa com inegável reprovação, decepcionado por ver como seu garoto, segundo ele, estava perdendo tempo. George lamentava por não ter com quem compartilhar suas paixões, até que ele e sua família se mudaram para Radlett. Uma vez instalados lá, começou a frequentar a Bash Meets School, onde conheceu um jovem que não só tinha as mesmas inquietações, mas também o mesmo desejo de tentar a sorte nos palcos. O rapaz se chamava Andrew Ridgeley. Juntos, eles formariam uma banda que em 2008 seria escolhida como a melhor boy band de todos os tempos, vencendo rivais do calibre de Backstreet Boys e NSYNC, entre outros. Junto com Ridgeley, o irmão dele e outros dois jovens, George formaria o grupo de ska, The Executive. Mas seria essa a banda da consagração? Bem, na verdade não. The Executive teve uma vida curta, e embora tenha chegado a visitar alguns clubes noturnos, o interesse por essa banda logo desapareceria. Longe de se desencorajarem, George e Andrew decidiram dar vida a um projeto no qual pudessem ter um melhor controle. Então, eles fundaram uma dupla, e desta vez estamos falando da banda que marcaria um antes e um depois no mundo do pop. Estamos falando da mítica e única banda Wham! Nascida em 1981, Wham! Ganhou popularidade instantânea nas discotecas. A proposta estética do projeto, as melodias alegres e cativantes e a qualidade composicional de George lhe renderam um primeiro contrato discográfico precoce. Mas o que se esperava era muito simples, que a dupla fizesse boas vendas no início e depois desaparecesse. Os produtores especulavam em tirar o máximo proveito possível deles e depois continuar na busca por mais talentos para explorar. Mas eles não sabiam que One havia chegado para ficar. Poucas semanas após o lançamento do álbum de estreia Fantastic em 1983, os singles que se originaram do mesmo se posicionaram no top 10 das listas de estações de rádio. Até aí o estipulado. No entanto, quando o próprio disco conseguiu alcançar o número 1 em vendas, as surpresas não fizeram nada além de crescer e crescer. O mesmo ocorreu com os investimentos de quem confiava na banda. Com o segundo disco do One chegaria Wake Me Up Before You Go Go. Até então, George e seu companheiro já eram estrelas de escala internacional. George Michael estabeleceu uma meta. Eles já valorizavam a banda da qual ele participava. Agora ele queria ganhar fama como letrista. Para isso, ele retomou uma música que escreveu aos 15 anos e fez alguns ajustes. Ele adaptou-a à sua voz agora mais madura e criou uma balada emblemática que demonstraria amplamente a sua versatilidade. Estamos falando de Careless Whisper, considerada pela crítica como a primeira música solo de George, que no mesmo ano ganharia o prestigioso prêmio Ivor Novello como melhor compositor do ano. Para continuar marcando marcos, Wham! Tornou-se o primeiro grupo ocidental a fazer uma turnê pela China comunista, o que lhe rendeu ampla cobertura da mídia, que via na audácia mais uma demonstração da coragem e vanguarda que a dupla oferecia. Naquela época, começou a ficar evidente que George se destacava mais do que seu parceiro. Nas apresentações ao vivo, ele recebia as mais longas ovações, o que começou a gerar rumores sobre uma possível e inevitável separação. Já em outras ocasiões, os tabloides da vez haviam lançado especulações suculentas sobre tal ruptura, mas desta vez, ao contrário das outras, a ruptura se tornaria um fato quando a banda lançasse em 1986 seu último álbum e marcasse a data para seu show final no estádio de Wembley, show que, claro, esgotou ingressos imediatamente. Depois daquele show, George deixava para trás o Wham! Para confirmar sua carreira solo.
Muitos afirmavam que seria impossível ele alcançar a mesma fama que havia alcançado com a dupla, e não sabiam o quão errados estavam. Imediatamente, George se concentrou na árdua tarefa de compor e interpretar música para um público mais sofisticado. Em primeira instância, ele quis evitar seu passado pop, até que finalmente entenderia que o pop não era, de forma alguma, um gênero menor, mas sim uma boa base de partida para construir sucessos de todos os tipos. Seu primeiro passo como solista foi fazer um dueto elogiado com Aretha Franklin, ícone da música soul americana. As repercussões foram imediatas, e o objetivo foi mais do que alcançado. Graças a essa colaboração, ele ganharia seu primeiro Grammy. No outono de 1987, George Michael lançou seu primeiro aguardado álbum solo. Lá ele cantou, produziu e tocou instrumentos, demonstrando que estava no auge do seu talento. Com seus primeiros videoclipes para esse álbum, começou a gerar polêmicas. Em seu universo criativo, o sexo era um fator fundamental, o que fez com que a censura não demorasse a cair sobre ele. Os resultados: cada vez mais divulgação. É sabido que não existe má imprensa, mas sim imprensa mal utilizada. George Michael sempre soube usar as críticas a seu favor. Nessa época, George começou a confirmar seu gosto pela reinvenção estética. Suas mudanças de imagem começaram a acontecer uma após a outra, estabelecendo-o também como uma grande influência em termos de moda. Novamente, as nomeações e prêmios chegaram à sua porta. George! Michael! No entanto, apesar de seu futuro promissor e uma ambiciosa turnê mundial em 1988, George começou a se mostrar um pouco cansado e relutante em ser a figura que todos pretendiam. De repente, ele se encontrou farto e coagido pela maquinaria comercial na qual havia caído. Ele começou sua carreira buscando liberdade e estava sob seu critério, cada vez mais preso a exigências alheias. Essa situação o levaria a viver uma fase cheia de conflitos. Em setembro de 1990, seu segundo disco foi lançado. George recusou-se a fazer qualquer tipo de promoção para este álbum. Embora as vendas não tenham sido ruins, a Sony, que esperava muito mais, suspendeu o lançamento de futuros trabalhos do autor, talvez como uma forma de punição. A carreira do músico terminaria com este boicote? Não. Mas começaria um período cheio de dores de cabeça. Como resultado da disputa com a gravadora, o músico não pôde lançar um álbum nos próximos 4 anos, o que não significou que ele não continuou no centro das atenções. Sem ir mais longe, em 1991, ele conseguiria outro número 1 ao gravar ao vivo com Elton John, que logo se tornaria seu amigo. No ano seguinte, George Michael, juntamente com outros artistas como Guns N' Roses e David Bowie, participaria com o grupo Queen em um concerto tributo ao falecido cantor Freddie Mercury. Lá ele deixou muito claro mais uma vez tudo o que tinha para oferecer, tornando-se aos poucos um tesouro digno de ser explorado. Finalmente, no final de 1994, lançaria um novo álbum, Older, e 2 anos depois voltaria a dar uma longa performance para um MTV Unplugged. Entre a audiência daquele dia estava Leslie Engle Harrison, sua mãe, que morreria no ano seguinte de câncer. Essa morte o deixaria abatido, como se já não fosse suficiente antes de ele poder se recuperar. A imprensa caiu sobre ele mais uma vez, desta vez gerando um escândalo que agitou a opinião pública. Em abril de 1998, um policial disfarçado prendeu George Michael por conduta lasciva, quando ele propôs ter sexo em um banheiro público de Beverly Hills. O artista nunca havia comentado sobre sua sexualidade em entrevistas, apesar dos muitos rumores existentes. Aquela jogada e a cobertura da mídia foram mórbidas, pouco éticas e violentas. Tempo depois, George Michael diria que aos 19 anos, enquanto gravava o segundo álbum do Wham!, ele tinha pensado em se declarar bissexual para todo o mundo, mas depois, por conselho de seus próximos, ele descartou a ideia. Ele acrescentaria que se arrependia de não ter seguido seu instinto. O silêncio o havia transformado em carne fresca para os inescrupulosos. Mas o ídolo pop respondeu ao bullying dos jornalistas com dignidade e inteligência. Quando as revistas e jornais se apegaram à sua sexualidade, ele tomou uma decisão que se tornou um símbolo.
ele solicitou uma entrevista onde fez uma defesa emocionante, sentida e firme. Criticou a sociedade, criticou a si mesmo e exaltou seu direito à privacidade e de fazer com sua vida o que quisesse. Passou de ser considerado uma pessoa que se envergonhava do que era, para se tornar um referencial para aqueles que tinham medo de sair do armário. Como cereja do bolo, respondeu à polêmica suscitada pelo incidente do banheiro, apresentando um videoclipe que terminava com dois homens vestidos com uniforme de polícia, se dando um beijo apaixonado. Seu revés foi aplaudido de pé. Cansado de falar de si mesmo em vez de exercitar seu talento, lançou em 1999 um álbum no qual compilou canções destacadas do século XX. Depois viria Patience em 2000 e 25 em 2006, onde compilava seus 25 anos de carreira. Para o ano seguinte, em 2007, voltaria inesperadamente às capas por razões alheias aos seus hits. Talvez em uma cruel vingança da imprensa pela luta perdida há alguns anos. Sabendo que já não podiam mais atacá-lo por sua sexualidade, decidiram focar na conflituosa relação de George com as drogas. No ano mencionado, George foi condenado a 100 horas de trabalho comunitário por dirigir sob o efeito de drogas. Ademais, ele teve a Carteira Nacional de Habilitação suspensa por 2 anos. Em 2008, ele foi preso em um banheiro público no norte de Londres. Ele foi acusado de posse de substâncias ilegais. Em 2010, ele bateu na vitrine de uma loja enquanto dirigia sob o efeito de álcool e cannabis. Após esse incidente, ele acabou preso na prisão de High Point, em Suffolk, Reino Unido. Durante sua estadia atrás das grades, Paul McCartney escreveu uma carta de apoio para ele. Ele reconheceu naquela época que fumava cerca de 25 cigarros de maconha por dia. Depois viria o declínio de sua saúde e seus dias inchados ao melhor estilo Elvis Presley. Esses dias que deram início a esta história. A rápida extinção de uma estrela deixou o mundo consternado. A pedido da família, nem a autópsia nem o exame toxicológico foram tornados públicos. Para muitos, tinha sido um final evidente. Os últimos anos haviam sido particularmente sombrios para George. No entanto, muito ainda estava para vir à luz. Nos 2 anos após sua morte, George Michael continuou a ser notícia, e como aconteceu em vida, apareceu em todos os jornais e meios de comunicação, não apenas pelas vendas de suas canções póstumas, mas também por assuntos mais pessoais como a luta por sua herança. Uma luta acirrada que ocorreu entre sua família e seu parceiro. Embora a disputa tenha sido finalmente resolvida a favor daqueles que tinham um vínculo de sangue com o músico. O ex-namorado não tardou a fazer declarações bombásticas. Depois de ser expulso da mansão em que vivia com George, Fadi Fawaz foi visto na área quebrando veículos. Foi detido por danos, por posse de uma faca e por posse de drogas. Declarou estar irritado por ter sido deixado de fora do testamento e culpou tudo a uma traição por parte dos advogados. Desde então, ele atacou a família de George e revelou que tirou fotografias de seu corpo sem vida. Além disso, Fadi afirmou que o músico não morreu de causas naturais como afirma o relatório oficial, mas que teria tirado a própria vida. Acrescentou que ele fez isso na véspera de Natal, não no Natal, porque nessa data era o aniversário de nascimento de sua mãe. Mencionou, por outro lado, que George havia tido algumas tentativas de suicídio anteriores, mas que ninguém queria falar sobre isso. Suas teorias foram amplamente analisadas e até o dia de hoje, muitos as consideram válidas. Outros, por outro lado, dizem que Fadi está ressentido e que George Michael, autor de temas românticos que ficarão para sempre na posteridade, morreu de tristeza. E sim, para justificar essa história, há uma trágica anedota que devemos conhecer. Tudo teria começado em 1990. Em outubro daquele ano, numa viagem anterior ao Rock in Rio 1991, que iria acontecer em janeiro, George conheceu o designer brasileiro Anselmo Felepa. Rapidamente nasceu uma química entre eles. Eles começaram a namorar imediatamente, mas em dezembro Felepa testou positivo para vírus da imunodeficiência humana. Ela voou até Londres para contar pessoalmente a Michael. Aqueles que estudam a biografia do artista concordam que isso foi um ponto de virada, mais precisamente o início de uma rápida queda em espiral, que se agravaria com a morte de seu amor. Menos de 2 anos depois, George teria carregado uma grande culpa a respeito, dado que seu parceiro, para preservá-lo do que a imprensa poderia dizer, havia decidido não se tratar.
No dia seguinte à morte de Anselmo, George, devastado, teria falado com seus pais sobre sua orientação sexual. Ele tinha 30 anos naquela época. Dizem que se seguiram 3 anos de depressão profunda, ou o que ele chamava o buraco negro. Ele conseguiu sair, sim, mas muitos afirmam que uma parte dele teria morrido depois disso, que esse teria sido o ponto de ruptura para sua iminente e efetiva autodestruição. Exatamente 3 anos após sua morte, a irmã mais próxima de George morreria aos 59 anos. O Natal, então, se tornou uma maldição para a família. Quando faleceu, o músico estava dando os últimos retoques em Freedom, um documentário sobre sua vida. Seu amigo e gerente completou o trabalho, que estreou em 2017. No mesmo, George menciona que espera ser lembrado como uma pessoa íntegra. Em março de 2019, a Galeria Christie's vendeu por $11.3 mil a impressionante coleção de arte contemporânea que George Michael havia reunido. Alguns meses depois, foi publicada This Is How We Want to Get High, uma música gravada em 2015 e incluída na trilha sonora do filme Last Christmas, a única música inédita do artista até agora. Durante um tempo, foi comum ouvir que George Michael era o paradigma de pessoa que havia vivido à sua maneira e sob suas próprias regras. Hoje, conhecendo melhor sua história e em um mundo um pouco mais consciente, podemos afirmar que para viver como queria, George Michael teve que enfrentar muita dor. Uma dor infligida muitas vezes por uma sociedade despótica, que exalta o diferente apenas para depois destruí-lo de maneira encarniçada. E até aqui o vídeo do dia de hoje. Espero que tenham se interessado pela trajetória de George Michael. Se vocês se interessaram, peço por favor que deixem seu like, se inscrevam se ainda não o fizeram e ativem as notificações. Convido vocês a deixar um comentário com sugestões para possíveis futuros vídeos, pois estaremos lendo tudo o que vocês escreverem aqui embaixo. Deixo algumas recomendações para vocês continuarem a maratona neste canal. Sem mais, me despeço. Meu nome é Magnus Mephisto e isso foi o Dia Que.